gotinha de física de hoje, nós vamos falar sobre a equação fundamental da ondulatória. Vamos imaginar que você pegasse uma corda qualquer, e começasse a balançar essa corda verticalmente. Um pulso acabaria sendo produzido, e este pulso que fosse se deslocando através da corda, constituiria aquilo que nós chamamos de uma onda, beleza? Então está aqui, balançou a corda, produziu esse pulso e ele foi se deslocando. E à medida que ele se deslocou, ele deixou a corda nesse formato tradicional que a gente conhece. Alguns pontos, turminha, aqui são bem importantes da gente levar em consideração. Primeiro, esta elevação vertical, que aqui aparece, que nós vamos chamar de amplitude. Ok? Então, esta elevação vertical da nossa onda, formada ali através da corda, é o que conhecemos como sendo amplitude. Estes pontos superiores são as cristas, são cristas. E estes pontos inferiores é o que nós chamamos de vales. Se você olhar bem no desenho, nós temos aqui 5 cristas e 4 vales. A distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, é o que nós chamamos de comprimento de onda. Este comprimento de onda, olha, nós representamos por essa letrinha grega, conhecida como sendo lambda, tá? É uma espécie, não é, Ivan? É de tamanho da onda, é o comprimento de onda. Interessante que esse comprimento de onda ele também pode ser a distância que levou para se formar uma barriguinha em cima e uma barriguinha embaixo. Isso tudo é o comprimento de onda, ok? Então, se a distância de uma crista a outra for de 10 centímetros, de um vale a outro será de 10 centímetros. E essa distância para se formar uma barriguinha em cima e outra embaixo também será de 10 centímetros. Isso é o comprimento de onda. A onda está se deslocando através desse meio com uma certa velocidade v. Então, diante das equações que nós já conhecemos, eu posso lembrar que Deus vê tudo. A distância que ela vai percorrer é velocidade vezes tempo. E essa distância, turma, é o comprimento de onda. A velocidade e a tensão. O tempo gasto para percorrer uma distância equivalente ao comprimento de onda, nós chamamos de período, tá? Então, esse T maiúsculo que aparece aqui é o período, é o tempo gasto para a onda percorrer uma distância equivalente a um comprimento de onda. Vejam, então, que nós construímos uma equaçãozinha que acaba sendo muito útil nos problemas de ondulatório. Entretanto, turma, em uma das nossas videoaulas você aprenderá, ou já aprendeu se já assistiu, que período é o inverso da frequência. Ivan, se período é o inverso da frequência, eu posso substituir, não posso? Pode. Olha aí, você pode substituir, não é verdade? Então, como é que ficaria? Tira o período, coloca 1 sobre F. Vai ficar como? Comprimento de onda, V, que é o período, 1 sobre F. Aí, quando eu pegar a frequência e jogar para o outro lado, multiplicando, nós vamos chegar a uma equação muito conhecida por todos nós, como sendo V igual a lambda F. Pronto, olha que legal, não é? Essa equação que aqui aparece para nós, ela é conhecida como equação fundamental da ondulatória. Então é essa danadinha, é ela, equação fundamental da ondulatória, velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência. Mas o objetivo dessa gotinha de física não é somente te apresentar essa equação, é você compreendê-la. E perceber o seguinte, turma, que o aluno menos atento ou menos avisado, ele olha para essa expressão e acha o seguinte, que velocidade e frequência são grandezas diretamente proporcionais. Mas atenção, isso não é verdade.
Fundamental que você compreenda, turminha, que velocidade e frequência são grandezas independentes. Mas como assim, Ivan? Se eu olho para a expressão, eu tenho a sensação de que elas são diretamente proporcionais, não é? Não é isso que eu vejo, ó? Que se eu aumento F, aumenta V. Se eu diminuo F, diminui V. Não, mas não é verdade. Velocidade e frequência são grandezas independentes, uma não depende da outra. Você pode mudar a velocidade e a frequência não alterar. Você pode mudar a frequência e a velocidade não se modifica. Mas por quê? Por que que isso acontece? É o que eu vou te explicar. Quando nós pensamos na velocidade, a velocidade é uma grandeza, turma, que só vai mudar se mudar o meio onde a onda se propaga. Então é muito importante você visualizar que a velocidade é uma grandeza que depende apenas, olha aí, apenas do meio onde a onda se encontra. Então a única possibilidade que eu vou ter, não é, Ivan? Isto, para mudar a velocidade, eu só vou conseguir modificar a velocidade de uma onda se eu modificar o meio onde ela se encontra. Então, se eu mudo o meio, muda a velocidade. Olha aí. Então, a velocidade, ela de fato não depende da frequência, não. A velocidade, quem determina a velocidade de uma onda, olha, turma, nunca esqueçam disso, é o meio onde ela se encontra. Vai então aquela velha história, né? Uma onda eletromagnética que se propaga, por exemplo, no ar, ela terá uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Isso, não é? E como é que faz para mudar a velocidade dessa onda eletromagnética? Basta mudar o meio. Se ela sai do ar e ela vai para a água, por exemplo, a sua velocidade diminui. Ok? Então, quem vai determinar a velocidade de uma onda é sempre o meio onde ela está, onde ela se encontra. Mas e sobre a frequência? E aí a gente percebe que de fato elas são independentes, não é? A frequência eu posso pensar o seguinte, ó, quem vai determinar a frequência de uma onda é a fonte. É a fonte que a produziu, ó, depende apenas da fonte. Perceberam, turminha? Então, a única maneira que se tem de mudar a frequência é somente se nós modificarmos a fonte. Quem determina a frequência de uma onda é sempre a fonte que a produziu. Isso é fundamental, tá? Então, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, a luz, ela saiu do ar e foi para a água. Mudou a velocidade, mudou. Mas e aí, Ivan, se não mudar a fonte, não muda a frequência. A frequência continuará sendo a mesma, ok? Então, turma, olha bem, ó. Então, eu trouxe aqui um quadro resumo para que você visualize essa ideia, tá? E não esqueça, lembre-se de que a frequência de uma onda sempre depende da fonte. A velocidade sempre depende do meio onde ela está. E o comprimento de onda, o comprimento de onda é uma consequência dessas mudanças. Por quê? O comprimento de onda, aí sim ele vai depender da mudança da frequência e da velocidade. O comprimento de onda, sim. Eu vou chamar a atenção mais detalhadamente sobre essa informação já já. Antes disso, eu quero te dar um exemplo, né, para que fique bem claro. Vamos imaginar que tivéssemos aqui um meio, tá? Tem um meio qualquer, né? E de repente alguém, aqui é a água, vou dizer que aqui é a água, tá? Um trecho de água,
e aqui eu tenho ar, e aqui eu tenho ar. Alguém gritou, né, para deixar isso bem claro para você, e produziu um som. Então lá vai o som. Pronto, ó, estou representando aqui a onda sonora. Vamos supor que foi alguém que gritou, a fonte é a pessoa, tá? É a vibração das cordas vocais de uma determinada pessoa, e ela produziu uma frequência de 500 Hz. Ok? Beleza. O som se propaga no ar com uma velocidade de quanto, turminha? De 340 metros por segundo. Beleza? Ok. Aí o som veio, se propagou, veio viajando, penetrou na água. Quando ele penetrou na água, a velocidade dele aumentou. O som é uma onda mecânica. Quanto mais matéria tiver, melhor vai ser para o som se propagar. Ok? Então aí o som agora, dentro d'água, ele passou a ter uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Olha aí, a velocidade do som na água é maior. Quando ele voltou novamente para o ar, a velocidade reduziu para 340 metros por segundo. Olha, Ivan, se eu olhar para essa equação, né, V é igual a lambda F, eu ainda continuo tendo a sensação. A velocidade saiu de 340 e foi para 1.500, ela ficou quase 5 vezes maior. Se a velocidade quase ficou 5 vezes maior, a frequência não vai ficar também quase 5 vezes maior, porque não são diretamente proporcionais? Não, você não está entendendo. A velocidade mudou porque mudou o meio, mas a frequência não vai mudar porque a fonte, que é a pessoa que gritou, não mudou. Foi ela que gritou produzindo som no ar, foi ela que gritou produzindo som na água, então a fonte é a mesma. Velocidade e frequência são independentes. Então a frequência no ar é 500. Quanto é que vai ser a frequência na água? 500. E quanto é que vai ser de novo no ar? 500. Por quê? Porque não mudou a fonte. Perceberam? Poxa, então por que eu olho para essa equação e tenho a sensação que há essa relação? É porque ela está escrita de forma errada. Sério? É fácil aprendê-la assim, né? Existem vários macetes aí onde a gente aprende a decorar essa expressão, é até bonitinha, mas existe um problema aí. Quando nós escrevemos uma expressão matemática, é fundamental que você perceba o seguinte, os matemáticos fazem isso. Olha bem, o V e o F são grandezas que são independentes. Só que uma está de um lado da igualdade e a outra está do outro lado. Elas têm que estar do mesmo lado. Sério, sério. Então, na verdade, o correto é eu pegar aqui a expressão, ó, fica melhor, porque aí você nunca mais vai cometer esse erro, e jogar a frequência para baixo. Ou seja, ó, o comprimento de onda é velocidade sobre frequência. Se você escrever a equação desse jeito, você nunca mais vai errar nenhum tipo de interpretação. E por quê? Porque a velocidade e a frequência, como eu disse, são grandezas independentes. Ó, uma não depende da outra. Não. E o comprimento de onda, que fica sozinho de um lado da igualdade, é a grandeza dependente. Então é isso, né? O comprimento de onda, ele depende das mudanças de V e F. Isso. Mas eu posso mudar V... Posso, não vai mudar a F. Posso mudar a frequência, mudando a fonte não vai mudar a velocidade, porque para mudar a velocidade eu tenho que mudar o meio. Para mudar a frequência eu tenho que mudar a fonte. V e F são independentes, mas o lambda depende deles. E depende como? Bom, se a velocidade aumentar, o comprimento de onda aumenta. Porque velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Ivan, mas se a frequência aumentar, mudou a fonte, a frequência aumentou, aí o comprimento de onda iria diminuir, porque são inversamente proporcionais. Beleza? Então você nunca mais vai esquecer essas informações importantes, né, turma? Que de fato, lembrar da equação dessa maneira é bom na hora dos cálculos, facilita. Mas na hora que você pegar uma questão teórica para analisar e é o que bem cai no Enem, não é? É melhor você pensá-lo nesse formato. Beleza? Pois é, grande abraço.